As questões que envolvem o tema da deficiência caminham de braços dados com as questões que envolvem o tema da vulnerabilidade social, que é uma das frentes de trabalho da Agência Humanitária Promessista. Você quer conhecer um pouquinho mais dessa agência? Então, vem com a gente até o final. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no Inclusão Entrevista, um quadro da Secretaria de Inclusão que tem como objetivo levar mais conhecimento para você sobre todos os temas que cercam a questão da inclusão de pessoas com deficiência. Faz aquele favorzinho para a gente? Compartilha o link deste programa com seus amigos, com seus familiares. Lembre-se, o compartilhamento de um justo pode muito em seus efeitos. Sentiu aí? Hoje nós estamos aqui com um tema muito interessante, um tema muito abrangente, que é a Agência Humanitária Promessista. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse ministério novo na nossa igreja, e o nosso convidado para conversar sobre esse tema é o pastor Júnior Helfenstein. Falei certo, pastor Júnior? Tá no caminho. Tá no caminho. Eu treinei um pouco, mas é um pouquinho difícil. Seja muito bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, viu? É uma alegria. Vou falar pastor Júnior que fica melhor. É mais fácil, né? É uma alegria receber você aqui no nosso programa, pastor. Ju, muito obrigado pelo convite. Sou eu quem agradece esse espaço, essa oportunidade. E é uma alegria poder compartilhar com você, com todo o seu público, com o pessoal que acompanha essa Secretaria de Inclusão. Tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Com certeza, viu? E para você conhecer um pouquinho mais, né, do pastor Júnior, ele é pastor do CETAP, ele é professor de História da Igreja e ele é o diretor da Agência Humanitária Promessista, viu? Então, hoje o papo aqui vai ser intenso. E para a gente começar, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, logo de cara, né, para a gente entender um pouquinho. O que é a Agência Humanitária Promessista? Qual é o objetivo dela? Por que ela surgiu? Por que ela nasceu? Muito bem. Essa pergunta é uma pergunta boa, porque eu acho que todos que estão nos assistindo, né, estão nos acompanhando, às vezes as pessoas não conseguem conectar a ideia de agência humanitária. O que é uma agência humanitária? Tem gente que vai pensar assim, poxa, já sei, é uma agência para arrecadar cestas básicas, por exemplo, né? Sim. E não é só esse, também, mas não é só esse o nosso foco, o nosso objetivo. Quando a gente fala de agência humanitária, então você imagina tudo aquilo que envolve o ser humano, Sim. de uma forma geral. Então, isso é agência humanitária. Bem abrangente. Então, é muita coisa. Bem complexo. Isso. Partindo desse princípio que tem muita coisa, tem muitas áreas, muitas frentes, nós escolhemos, eu posso dizer assim, algumas áreas que a gente vai trabalhar. Sim. Então, a sua primeira pergunta, como a agência humanitária surgiu? Na verdade, Ju, se a gente parar para pensar, uma leitura dos evangelhos, uma leitura do ministério de Cristo, nós vamos compreender que o próprio ministério de Cristo, ele é um ministério humanitário. Sim, de fato. É um ministério humanitário. Quando Jesus cura uma pessoa, cura um enfermo, quando ele dá alimento, isso são ações humanitárias. Sim. Então, esse diálogo é extremamente importante, esse diálogo nosso, né, de inclusão com humanitária, porque a gente percebe que os milagres de Cristo, eles são humanitários, mas também são inclusivos. Sim. Então, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, que era a mulher que vivia marginalizada, após aquela cura, ela retoma a sua vida normal na sociedade. O cego à beira do caminho. Né? Então, são ações dos leprosos que eram tidos
como marginais na sociedade. Então, são milagres que a gente avalia assim, uau, eles também são humanitários. E, ao mesmo tempo, são inclusivos. Então, basicamente, a gente vai caminhar juntos nessa ideia daquilo que é humanitário, daquilo que é inclusão, né? A gente compreende, né, a compreensão de que a igreja pode caminhar uma segunda légua, pode caminhar uma segunda milha, digamos assim. Por quê? Porque a igreja tem uma missão importante no mundo, a pregação do evangelho. Mas a pregação do evangelho também envolve essa benevolência. Essas ações. Né? Exatamente. Então, assim, o culto é importante, a oração, a adoração, tudo isso é importante. Mas podemos seguir um pouco mais, devemos caminhar um pouco mais. E como a gente caminha um pouco mais? Então, aí eu vou falar para você, quais são os braços ou quais são as frentes que a nossa agência humanitária entende que ela precisa trabalhar, que ela vai trabalhar, que ela vai se dedicar, não que ela não vai se dedicar a outras, claro que vai, mas assim, quais são as mais, digamos assim, né? Então vamos falar sobre combate à fome, por exemplo, nós vamos tratar, né, sobre questão dos refugiados, que é uma questão hoje muito importante, muito séria no mundo inteiro. Nós vamos falar de geração de emprego e renda. Nós vamos falar de crianças desamparadas, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Então, o nosso projeto ele vai englobar basicamente essas frentes de trabalho, né? Combate à pobreza. Sim. Então, são coisas que a gente entende que dá para seguir, dá para caminhar uma segunda milha como Igreja de Cristo na Terra, né? Nossa, é muito interessante, pastor. Então, olha o que o senhor está falando, vamos ver, né? Que a pregação do evangelho não está desapropriada do acolhimento dessas pessoas, né? Do apoio, né? Nessas questões humanitárias, Exato. Não é isso mesmo? Exato. Pastor, para a gente entender um pouquinho mais, né? No que consiste essas ações de forma prática, né? Como que a agência humanitária vai desenvolver este trabalho? Isso. Então nós temos assim até uma outra frente importante que a gente está convivendo bastante com ela agora, infelizmente, que são as catástrofes naturais. Né? Então, do ponto de vista prático, hoje a agência humanitária ela trabalha, por exemplo, recebendo doações. Sim. E direcionando essas doações para quem precisa. Né? Nós tivemos em São Paulo, questão de desabamento, a igreja em São Paulo ela contribuiu. Nós fizemos doação de alimentos, por exemplo, para essas famílias que ficaram desabrigadas. Nós tivemos agora, recentemente, no Rio de Janeiro, nós tivemos um pouco mais no começo do ano, nós tivemos na Bahia, tivemos em Minas. Então, a agência humanitária ela vai atuar diretamente nessas frentes. Então, há uma necessidade, a agência precisa estar lá. Sim. Há um problema, há uma questão a desenvolver, a agência humanitária está ali. Então, catástrofe natural. Nós podemos, por exemplo, ter um projeto para a construção de casas populares. Interessante. É uma questão prática. Né? A gente pode ter, por exemplo, um projeto de combate à fome no Brasil. Nós podemos ter um projeto onde a gente consegue visitar a cidade mais pobre do Brasil, onde a gente consegue visitar a cidade mais pobre do mundo. Então, são questões, não tem como a agência humanitária, ela tem essa questão, assim, ela não consegue trabalhar só no discurso. O trabalho dela é prático. É muito prático, É prático, né? Não tem como, nós somos aqui da agência humanitária, a gente está orando por vocês. Não conecta muito com o nosso propósito de ser uma agência humanitária, né? A oração ela é importante, ela é fundamental. Mas a agência humanitária ela precisa ir. Então ela vai estar sempre no campo, é sempre na rua, né? É sempre na situação, é sempre onde está acontecendo o problema. Então basicamente é isso. Sim, então ela é humana, né? Ela não consegue olhar o outro, não se colocar no lugar, e como Cristo fez, né? Socorrer. Então ela tem uma ação que é de socorro, mas pelo que você falou, também tem um olhar de ações para prevenir também, né? Para ajudar, né? Para apoiar, para que essas pessoas se desenvolvam. Você tocou numa palavra que assim, eu acho que ela é fundamental nesse movimento nosso, né? Que é a tal da empatia, né? Então sem empatia você não consegue ser humanitário. Exato, verdade. Se você não tem empatia, se você não consegue sofrer a dor do outro, você não consegue ser humanitário.
Então você imagina, Ju, que hoje, por exemplo, uma criança lá no Afeganistão, ela vai crescer sem o pai e sem a mãe. Dói no coração da gente. Entende? Impressionante. Uma criança na Síria que teve que mudar às pressas e muitas vezes está longe do pai, porque o pai foi para um lugar, a mãe foi para o outro. Crianças que vão crescer sem o pai e sem a mãe. Crianças que vão crescer sem os amigos. É muito triste. É um negócio terrível, assim. Só para olhar, né? Não dá. Hoje existem situações no mundo onde as crianças não conseguem se alimentar e se você der comida é um problema. Então você tem que entrar com um tratamento para que ela possa ter condições de receber alimento. Você tem milhares de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Eu sempre digo isso assim, as pessoas, né, aqui no Brasil, o ambiente que a gente está inserido, nós fazemos 2, 3, 4 refeições, às vezes por dia, 5, dependendo da situação. Tem gente que não consegue fazer uma refeição. Não dá só para olhar e não ver. Extremamente doloroso isso. Assim, tem criança que cresce sem um par de chinelos. Então, são situações que mexem com a gente. Então, agora nós tivemos essas questões dessas catástrofes, né? Você tem uma casa, daqui a pouco você não tem mais nada. O tanto de tempo que se leva para construir, daqui a pouco não existe mais. E vidas que foram juntas com essa situação toda. Então, esse movimento de empatia, de sentir a dor do outro, né? De chorar com os que choram, sim, como a Bíblia ensina, né? Ele é fundamental. Aí você fala assim, com a sua outra pergunta, né? Então é possível nós termos atitudes, vamos dizer assim, colocar isso aqui entre aspas, de forma preventiva, um projeto de forma preventiva? Sim, é possível. Né? Como eu citei há pouco, por exemplo, imagina que nós tenhamos um bairro onde a gente consiga construir ali 30, 40 casas em processo de mutirão, recebendo doações e trabalhando em mutirões, fazendo casas populares. Então você consegue tirar pessoas muitas vezes dessa situação de risco. Essa situação cíclica, né? Isso. Vamos imaginar assim, a gente não consegue, por exemplo, chegar hoje numa área de risco e dizer, vocês têm que sair daí. Mas por quê? Porque nós somos uma agência humanitária e a gente não consegue fazer isso, porque você tem uma defesa civil, você tem um governo, você tem uma prefeitura. Atribuição, né? Isso, não é a nossa atribuição, né? Então, dizer assim, a gente tem isso. Não é o nosso, nós não conseguimos fazer isso por questões de propósito mesmo, de vida, né? Mas nós podemos, por exemplo, de forma prática, visitar um bairro pobre e, de repente, ali conseguir construir casas. Nós temos um caso que eu visitei recente no Brasil, um bairro onde você tem 300 casas. Dessas casas, você tem lá, nenhuma praticamente é construída de tijolo. São todas barracos. Tudo em madeira, tudo de forma muito precária. Então, por exemplo, a agência humanitária consegue fazer alguma coisa? Consegue. Vamos fazer um projeto onde a gente consegue construir, sei lá, inicialmente 30 casas, 20 casas, 40 casas. Conseguimos. Vamos continuar esse projeto aqui, vamos construir mais 40. Então, você consegue mudar a realidade. E isso tem a ver com a agência humanitária. É o lance da dignidade. Esse é o foco. Esse é o foco, assim, sabe? Então, quando você fala de agência humanitária, a gente está falando de levar dignidade ao ser humano. Então, basicamente é isso, né? Então, temos essa condição. Por exemplo, uma outra coisa, vacinas. A gente fazer campanhas por vacinas, arrecadar valores para comprar vacinas para determinados lugares, onde o pessoal não tem acesso a esse tipo de coisa. É uma ação humanitária, a gente pode fazer isso, entendeu? Lugares ribeirinhos onde a gente consegue levar cesta básica. Então, tem muita coisa. É uma bênção essa agência. E é prático. Você vê como não dá para ficar no discurso. E também não dá para definir muito, né? Falando no sentido de colocar alguns limites às ações, né? São ações muito complexas, isso, né? Dinâmicas que envolvem um movimento de realidade de vida. Perfeitamente, né? É isso mesmo.
É muito inspirador, na verdade, pastor. Eu sou fascinado por isso, eu confesso a você. Eu tenho certeza que você em casa também já se sentiu tocado aí, porque ele vai falando, né, sobre esse papel e a gente vai se sentindo aí, até pela própria empatia, né? Sim, levado a desejar estar junto nessa missão, né? Exato, colaborar, que é o papel da Igreja de Cristo, devolver essa dignidade. Isso, exatamente. Foi o que Jesus fez com a gente. Foi o que Jesus fez. A morte de Cristo na cruz, assim, grosso modo falando, ela nos leva à dignidade diante de Deus de novo, né? Então, por que enquanto igreja a gente não faz isso? Nós temos que fazer, é nosso papel. E pastor, você falou um pouquinho, né, e tocou num assunto que é bem nevrálgico hoje, que é a questão dos refugiados no mundo, né? Sim. Então a gente vive esse movimento mundial, né? É um colapso da humanidade mesmo. E aí a gente se defronta com várias situações aí que o senhor já colocou sobre esse movimento, né, dos refugiados, as crianças, enfim. As perdas são inúmeras, incontáveis, incalculáveis, né? Sim. E você disse que esse é um braço, né, um dos braços da agência. Perfeitamente. Então, de uma forma prática, assim, qual que é o olhar de vocês nesse sentido? Então, Ju, eu acho que de todas as áreas, essa é uma das áreas mais sensíveis, como você colocou, sabe? Assim, a gente não tinha muita informação sobre refugiados, mas de 5, 7 anos para cá, os números são assustadores. A gente fala hoje, as agências que lidam com isso, ou que estão diretamente inseridas, que só lidam com isso, na verdade, elas dão conta de 80 milhões de pessoas refugiadas no mundo. Muita gente. Estamos falando de praticamente mais de 1/3 da população do Brasil refugiado. Isso no mundo. Meu Deus. E assim, são realidades muito terríveis. Assim, tem lugares que eles chegam a chamar de lugares de conflitos armados, onde os conflitos acontecem por conta de religião, por exemplo. Então os motivos nem sempre são motivos... Você fala assim, uau, isso justifica. Na verdade, nada justifica. Políticos ou qualquer... Tem também a questão política, tem questões religiosas. Mas tem as questões religiosas. Questões de terra. De crenças. Então. Exatamente. Então, assim, hoje as pessoas são mandadas embora do país onde ela nasceu porque ela não acredita na mesma coisa que o outro. Porque o que está no poder acredita em uma coisa, então ele vai te subjugar por causa disso, ele vai te matar por causa disso. A gente tem notícia de lugares de conflitos armados onde agências humanitárias foram baleadas, porque essa agência humanitária ela estava socorrendo, uma espécie de hospital, socorrendo pessoas que eram de um grupo desfavorável. Que não era do grupo, né? Entendeu? Então, assim, não tem um olhar para o ser humano. Ele está vendo o outro sempre como um rival. Não é uma pessoa, é um rival. E aí eles mataram realmente pessoas, chegaram a morrer, vinculadas à agência, morreram. Então, nota que é um lugar, assim, uma parte da história humana que é terrível, extremamente radical. Então, nós temos notícias de lugares onde as pessoas chegam sem ter nada. Imagina você sair da sua casa, sair do seu país, chegar num país totalmente desconhecido, onde você não sabe nem falar aquela língua e sem nada, com a roupa do corpo, muitas vezes. Percebe? E quando a gente fala, Ju, assim, essa questão dos refugiados, a gente fala assim, mas isso aí é coisa que só aparece na TV. Parece que tá longe, né? Tá longe. Não, isso é lá na Síria. Não, isso aí é lá no Iraque, lá no Afeganistão. Longe demais. Não. O Brasil recebeu muitos haitianos. Brasil. Muita gente que veio da África. É verdade. No Brasil, refugiado. Nós temos muitos venezuelanos no Brasil hoje. Agora, você imagina, assim, a pessoa sair às pressas, tentar a vida num lugar onde ela não sabe nada, não conhece ninguém, não sabe falar, língua, né? não sabe a cultura, nada. E aí, assim, o que fazer? Mandar embora? Estrangeiro, né, que a Bíblia sempre fala. Exato. Né? Então, você vai, não, aqui não é seu lugar não, pode ir embora. Como você... E aí, Ju, não é só isso, né? A gente está falando de questões materiais.
E o psicológico dessa pessoa? O emocional, para onde foi, né? Exato. Que fragmento que Não. deu. Você causou um rombo emocional. E você não lida com... É um outro fator, né? Que assim, você não lida com isso, tá bom, vai dar tudo certo no final das contas. Não existe. Não. Porque você criou um rombo emocional. Você imagina uma criança que perdeu o pai e a mãe, tem lá 3, 4 anos de idade, 5 anos de idade, perdeu o pai e a mãe. Você fala assim, não, mas no fim vai dar tudo certo. Como é que você lida com isso? Não dá, né, pastor, para ser essa resposta, né? Não dá. Essa não pode ser a resposta. Não, nós vamos orar por você. Como cristãos, né? Não dá para ser então, essa assim, resposta. então, você percebe assim, não é só uma questão de arrumar uma casa para morar, não é só um prato de comida e um banho. Essa pessoa precisa de muitas outras coisas. Às vezes de um apoio a longo prazo. Exato, né? um acompanhamento. Perfeitamente. Então, assim, não é uma coisa, não, chega aqui, vem cá, tem um lugarzinho aqui, você dorme ali, amanhã tem comida, tem marmita, tá tudo certo. Não tá. Não tá. A gente sabe de casos de pessoas que viajaram dentro de container. Nós temos um núcleo que recebe refugiados na Inglaterra, né? O pastor Márcio e a missionária Karen. Você conversar com eles contam histórias assim, apavorantes. Então, aí é uma outra questão, né, Ju? Você vai lidar com isso, você tem que também estar bem estruturado na fé, realmente. Estar bem psicologicamente, emocionalmente disposto bem, e preparado. Né? Entendeu? Então, é um trabalho realmente que ele é um trabalho dispendioso mesmo, né? E não é só um dispêndio de dinheiro, é um dispêndio de muitas coisas. De vida, né? De se doar, doar de si, de alma. Exatamente mesmo, né? Isso. Então, é uma missão importante. E assim, a gente quase não fala sobre isso, parece que está tudo certo, está tudo bem. E quando você começa a entranhar nesse caminho, você fala, uau, o negócio o buraco é muito mais embaixo. Você vê que é só a pontinha do iceberg, e muitas vezes que a gente consegue ver ali na TV o que chega pra gente, né? Exatamente. E pastor, conversando ainda, engajando aí nessa questão, né? Nesse sentido, a gente pode falar que essas pessoas estão numa vulnerabilidade social muito alta e que esse é um objeto de trabalho da agência humanitária. E quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência, são dados estatísticos, né? 80% dos casos de deficiência estão em países subdesenvolvidos. Porque a questão da deficiência, ela caminha realmente junto com a questões de vulnerabilidade social. Né? Então, pastor, eu gostaria de perguntar para vocês, né, para o senhor, né, se vocês como agência humanitária já pensaram sobre isso, ou qual a visão que vocês têm nesse sentido? Então, Ju, como eu disse no início, né, quando a gente fala de humanitária, esse negócio humanitário é uma palavra muito grande, ele é muito abrangente, né? Como eu disse, nós acabamos optando por algumas áreas, não que a gente não vá se dedicar a outras. Então, acho que até legal esse papo nosso, porque assim, como vocês estão focados em uma área, eu acredito que a gente pode ter uma parceria muito legal. Então, vocês nos ajudam nesse sentido. Nós temos um projeto aqui, nós temos uma causa aqui, que ela é inclusão, mas ela também é humanitária, porque não tem como dissociar, como você falou. Né? Então, isso, a gente assim, não tem um projeto específico nessa área, mas nós não estamos fechados a isso. Então, assim, eu penso que dá para trabalharmos nesse sentido também. É uma questão que vocês abraçam. Isso, exatamente, eu acho que esse é o termo, é uma questão que a gente também abraça, é uma questão que a gente também quer estar junto. Que vem junto no pacote. Vem, não tenha dúvida, né? Porque trata-se do ser humano, né? Então, a gente foca muito nisso também, para nós é importante. Como eu disse para você, não temos nenhum projeto escrito. Você fala assim para mim, Júnior, você tem um projeto escrito sobre o tema? Não temos. A gente tem projetos escritos sobre outros temas. Esse exclusivamente a gente não tem. Mas nada impede que daqui para frente ou no futuro próximo nós tenhamos uma conexão de agências e secretaria por conta Com nesse certeza, sentido. né, pastor?
E trazendo, né, falando, né, da nossa igreja, né, a gente está falando da Secretaria de Inclusão, desse envolvimento, né, que com certeza já está acontecendo, né? Pastor, vocês pretendem ampliar a agência humanitária progressista também com as convenções, para que haja também essa representatividade regional nas convenções? Sim, você fez a pergunta lá no começo, eu acabei entrando direto no tema, mas assim, ela surge, né? A agência humanitária surge de alguns projetos experimentais, na verdade, né? Então a gente teve uma oportunidade, acho que um período difícil da humanidade foi o começo da pandemia, né? Onde muita gente perdeu renda, onde muita gente perdeu emprego, perdeu família, teve que fechar o comércio. Nós acabamos recebendo uma demanda muito grande. Nós não tínhamos, até então, uma estrutura montada de agência humanitária. Foi quando, com o apoio da diretoria geral, né, nós criamos um movimento chamado Promessa Solidária. E esse projeto foi muito legal, foi surpreendente, assim, porque em 3 meses, assim, nós sem estrutura nenhuma montada, sem uma rede social funcionando e tal, nós arrecadamos mais de 10 mil quilos de alimentos. Ou seja, mais de 10 toneladas de alimento. Em 3 meses eu falo assim, poxa, mas não é muito com referência em quê? Com base em quê? Né? Bastante, sim. Então a gente conseguiu replicar isso no Brasil. Então qual que é a nossa ideia? Nossa ideia é que nós vamos ter uma agência humanitária, nível Brasil. Nós temos uma agência humanitária internacional. Hoje, nosso diretor lá, o pastor Moisés Gomes, né? Ele está em Portugal hoje. E de lá de Portugal ele consegue, então, ver muitas coisas que estão acontecendo. Então, nós temos a agência humanitária Brasil e nós temos a agência humanitária internacional. Né? Olha só como a gente é chique, né? Opa, já nasceu grande. E aí, assim, o que nós pretendemos fazer? Qual que é o projeto? Para onde a gente caminha? Então, a gente caminha para termos o Promessa Solidária, por exemplo. Vamos usar o nome e a gente pode colocar isso em macro-regiões. Então, vamos imaginar, por exemplo, na região sudeste do Brasil, nós temos um grupo que trabalha com isso, com Promessa Solidária, que está dedicado a isso. Mas vai lidar só com cesta básica? Não, vai lidar com questões humanitárias também. Nós temos um Promessa Solidária Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Então, isso é um projeto, né? Sim, que está no nosso radar. Podemos ter um projeto regional? Sim, nada impede. Então ele vai ser Promessa Solidária, macro-região, Promessa Solidária da Convenção X, Convenção Y. Então, por quê, Ju? Por que isso é importante? Porque quanto mais pessoas nós tivermos engajadas, mais alcance a gente tem, mais força a gente tem. Então você imagina, aconteceu, por exemplo, lá no Rio de Janeiro agora, recente, lá em Petrópolis. Nós não temos uma logística para levar alimento para lá. Então a gente trabalhou com o Pix, divulgou o Pix, esse recurso foi canalizado na região e lá na região ela vai fazer a distribuição disso conforme devido. Se a gente tem um Promessa Solidária Sudeste ou Promessa Solidária Convenção Rio, você está em loco. Você consegue atender de imediato. Então, de repente, a gente vai ter uma carreta, a gente vai ter um caminhão para colocar alimentos e levar isso de um dia para o outro. A logística já muda totalmente. Exatamente. Então, hoje, principalmente, né, no que tange a questão de catástrofes naturais, a gente precisa ter uma logística dedicada. Não dá para fazer tudo daqui de São Paulo, né? Ou tudo de Portugal. Então, você tem uma demanda lá na África, não, vou mandar de avião. Então você tem que replicar isso tem que chegar. Tem alguns polos, né? Exatamente, então tem que chegar. Tem que chegar. Tem que chegar, porque é a necessidade. Verdade. Então tem que chegar, não dá para ficar no meio do caminho. Você vai lembrar, quando o Brasil lançou o Fome Zero, eu acho que um cálculo de logística mal feito na ocasião,
perdeu-se muito alimento. Arrecadou-se muito, mas perdeu toneladas de alimento. O alimento ficou vencido em galpões. Não é possível, né? Não é justo, não é coerente. Não. Nem com quem precisa e nem com quem doou. Então nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter uma logística que funcione. Tem que chegar. Está precisando, tem que chegar. Ter uma habilidade, uma competência, né? Exato, para fazer chegar. Exato. E pastor, assim, tá muito gostoso a nossa conversa. Infelizmente a gente tem que caminhar para o fim. Eu sei que você aí também está sendo muito edificado, né? Também por esse nosso bate-papo. E pastor, explica pra gente, né, como que a gente faz para se envolver com esse projeto? Eu tenho certeza que você em casa está igualzinho a mim, né, pensando como que a gente faz para se envolver, para saber mais sobre o projeto, para se aproximar da agência humanitária, para poder se engajar. Então, quais são os mecanismos para que a gente possa também estar juntos aí nessa missão com vocês? Muito bem, então são algumas frentes, né? Uma das frentes é fazendo parte do Amigo da Missão. Então, quando você é um amigo da missão, você está ajudando a agência humanitária. Então, essa é uma parte importante. Eu quero fazer parte, eu não consigo atender, talvez eu não consiga atender um refugiado, eu não consiga atender essas situações, mas eu gosto muito dessa causa. Então eu quero doar para essa causa. O Amigo da Missão é um canal. Mas eu gosto de estar no fronte, eu quero participar. Nós vamos ter em breve aí treinamentos específicos para as pessoas que querem ser agentes humanitários. Eu quero ser agente humanitário lá na minha região. Eu quero participar do Promessa Solidária lá na minha região. Você vai receber o convite, você vai logo a gente vai passar isso, né? Teremos em breve aí novidades. Nós queremos ter agentes humanitários no Brasil inteiro. Amém. Então essa é uma forma, né? Então você tem o Amigo da Missão, você tem o canal de ser um agente humanitário, né? Mas eu acho que a grande sacada, Ju, assim, a grande forma mesmo de contribuir com tudo isso, fazer parte de tudo isso, porque assim, toda obra humanitária ela vai ser feita a muitas mãos. Sim. Eu sozinho não vou fazer nada. Assim como você sozinha na sua secretaria, você vai produzir muito pouco. Mais que nós estejamos ali 24 horas envolvidos com isso, a nossa produção é muito pequena. Então a gente precisa de muita gente. A gente precisa de muito recurso. E quando eu digo recurso, eu não digo só recurso financeiro. O recurso financeiro ele é importante, ele é fundamental. Porque se cai uma casa, como é que você constrói? Sim. Você tem que ter recurso financeiro. Você tem que ter material, senão você não constrói. Mas o recurso humano, quando a gente começa a lidar, por exemplo, com refugiados, eu vou precisar de um psicólogo, de uma psicóloga para acompanhar. Existe todo um trabalho também. Eu vou numa situação, numa zona de conflito, numa questão uma catástrofe natural. Eu vou ter gente ferida. Eu preciso de gente que vai se voluntariar, que vai abrir mão de um dia para de repente passar lá, lidando com crianças. Sim. Então, percebe que há uma infinidade de frentes. Sim. Mas eu penso que assim, para começar bem, né, para começar de forma bem ok, eu penso que o Amigo da Missão é uma grande porta de entrada para quem quer participar desse movimento com a gente. Pastor, muito obrigada Imagina. Por esse momento, por esse bate-papo, por ensinar, instruir a gente sobre esse papel da igreja, né, em relação às questões humanitárias. Nós ficamos felizes, eu sei que você aí que está em casa também está feliz com a nossa agência humanitária Promessista, então fica ligado. O Pastor Júnior falou que vem muitas novidades, muitas outras formas de se envolver. E por enquanto, não esquece de passar lá na página amigosdamissão.org. Venha aí se envolver nessa missão junto com a gente. E para finalizar, eu quero te agradecer ao pastor, agradecer a você também que ficou com a gente até esse momento. Espero que esse papo tenha abençoado a sua vida. Espero que você seja muito edificado. Compartilhe o link,
para que outras pessoas também possam ser impactadas por essa mensagem, que é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de inclusão. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser, a gente se vê. Um abraço. Graça e paz, tudo bem com vocês? Dá uma olhada aqui no lugar sensacional que eu estou hoje. Eu fui convidado pelo pessoal da TV Viva a Promessa e vim aqui nesse espaço, aqui em Cosmópolis, para gravar algumas reflexões, algumas mensagens para o Promessas de Esperança. E agora eu te convido para a gente entrar aqui no prédio para você conhecer os estúdios da nossa querida IAP. Vamos lá? Pessoal, dá uma olhada. Aqui é o estúdio onde a gente tem gravado, onde a igreja tem gravado, escola bíblica, programas, uma série de coisas. Dá uma olhada como é que tá. A gente tem vários cenários e várias possibilidades aqui nesse estúdio e é aqui que a gente tem feito muitas coisas. Para isso, eu queria te convidar. Para quê? Para você ser amigo da missão. Entre no site amigodamissão.org, se cadastre e ajude, porque é dessas doações que a gente tem procurado equipar cada vez mais, cada vez melhor, para poder oferecer para vocês uma programação de qualidade e uma produção com boa imagem, bom som e conteúdos relevantes. Vem com a gente, Deus abençoe a cada um de vocês.